Olá, muito boa noite. Cá estamos. Estamos com o projeto Cozinha Vegetariana Amar por 2 para mais uma live. Eu hoje vou estar à conversa com 2 convidados e não só com um. Vou estar à conversa com a Ana F e com o Luís Xavier sobre o seu percurso pela vida vegetariana. Quem não me conhece, o meu nome é Gabriela Souto-Maior. Eu sou ilustradora de livros para a infância, sou investigadora também na mesma área, na área da ilustração, e sou responsável pelo projeto Amar por 2. Nestas lives costumamos falar dos percursos de cada convidado, pelos caminhos do vegetarianismo. São umas partilhas de histórias de vida de pessoas comuns, relaxadas e simpáticas, para nós ficarmos a conhecer um bocadinho como é que tudo acontece com os outros. As nossas preocupações costumam ser a saúde, o bem-estar animal, o ambiente também, porque acaba por ficar tudo implicado quando se fala de vegetarianismo. Eu então quero pedir-vos, que é o que peço sempre em todas as lives, que vocês coloquem um gosto na página de Facebook do Projeto Amar por 2, que subscrevam o canal do YouTube. Vocês conseguem ver lá todas as lives gravadas. Estas agora vão ficando no feed do Facebook, mas depois acabam por desaparecer com todas as publicações, mas ficam gravadas no YouTube e se vocês subscreverem o canal, tem sempre aquela sinalização a dizer que tem mais uma para vocês verem. Portanto, subscrevam o canal. E, entretanto, eu espero que estas partilhas te inspirem a começar uma vida mais livre e mais leve, ou a continuar aquela vida que tens vegetariana, cheia de sabor. Então vamos lá descobrir, vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Olá! 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 Sejam bem-vindos! Olá, Gabriela. Obrigada pelo convite. Ótimo, eu é que agradeço a disponibilidade. Olha, vocês hoje são 2, então eu vou-vos pedir que vocês digam a toda a gente que nos está a ouvir quem são. À vez. Pode ser? Ok. Eu sou a Ana Eve, sou artista plástica, sou também professora e em conjunto com o Luís nós temos aqui no Porto a galeria Sputnik da Window. E para além disso também faço parte, sou fundadora de um grupo feminino motociclista. Ana, só coisas boas. E agora o Luís. A acrescentar à parte do cofundador do Sputnik, sou professor e a minha formação inicial é em design e aparentemente é isto que eu faço. Aparentemente tu é que sabes. Sei aparentemente ou não. Aparentemente. Olhem, vocês, eu vou ver se consigo fazer, que eu não costumo conseguir fazer estas coisas porque são novidade às vezes, mas eu vou tentar partilhar as imagens que vocês mandaram ontem para vermos um bocadinho do vosso trabalho, pode ser? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Não sei, vamos ver. Se temos sorte. Deixa cá ver onde é que isto anda. A ver se eu encontro. Porque eles têm uns trabalhos bestiais. Deixa eu ver se estão aqui. Não estão. Vamos ver se encontramos aqui. Não era esta pasta que eu queria, ou era? Tantas pastas que vocês não deviam estar a ver. Espetacular. Ora, vamos lá ver se esta abre. Conseguem ver? É bem conseguido. Não, pois não, só estou a ver a outra. Não, para já só a pasta. Porque acho que tem, se for como no Teams e etc., tens que abrir primeiro a imagem, só depois é que a podes partilhar. Está bem, então vamos lá treinar isto enquanto eu descubro como é que as coisas se fazem. Vamos lá ver se temos sorte. Primeiro faço assim, dizias tu, exatamente. E depois venho aqui. E agora? Vamos lá ver se dá. Vai correr bem. Toda uma aprendizagem. Sim. Vai correr espetacularmente. Então vamos lá ver se é esta. É esta? É esta. Acho que é esta. Vamos lá ver. E agora? Deve estar a dar. Vai. Está, sim, senhor. É isso. Ora então, podem começar a contar coisas. Isto é a nossa window. Sim, essa é uma das janelas. É uma das janelas. Bom, primeiro posso já começar eu pela questão do nome. Sim, começas tudo. Sim, pronto. Então vou começar já pela questão do nome. A galeria existe num lugar agora, muito perto do sítio onde nasceu,
a cerca de 100 metros, e surgiu onde existia um ateliê da Ana. E o que é que acontece nesse sítio? Tem 2 janelas em baixo, 2 janelas, costumava-se chamar aquilo as janelas do carvoeiro, não sei se sabes o que é. Que era antigamente, são aquelas janelas típicas das habitações aqui no Porto, que ficam ao nível do resto do chão, que serviam para o carvoeiro fornecer o carvão às casas e os bens alimentares e etc. Bom, e são aquelas janelas baixas. E era essas janelas que essa nossa casa, que é uma casa onde nós vivíamos, que era do início do século, 1907, que tinha esse gradeamento com essas 2 janelas. E entre essas 2 janelas, nas obras da construção do metro do Marquês, foram-nos colocadas 2 paragens de autocarro. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Ou seja, entre as 2 janelas não existia paragem, ok? O que é que acontece? As 2 paragens de autocarro têm 2 particularidades. A do lado direito tem acesso ao centro da cidade. Portanto, são todos os autocarros que vêm de Irmesinde e param ali e dão acesso ao Bilhão. E a do lado esquerdo eram os autocarros que davam acesso a Gondomar e a Rio Tinto. O que é que acontecia enquanto a Ana estava a trabalhar? As pessoas que aguardavam mais tempo, que eram nomeadamente aquelas que vinham do trabalho, que eram as que iam para fora da cidade, as que iam para Rio Tinto e Gondomar, enquanto esperavam ali pelo autocarro, começavam a bater na janela e a perguntar o que é que a Ana estava ali a fazer e se podiam ver e etc. E começou assim lentamente as pessoas sempre a baterem e perguntavam e queriam ver o que é que se passava lá dentro. Começaram a perguntar se tinha um valor, se era preciso pagar para ver. E nós a partir daí percebemos que as pessoas que estavam nas paragens tinham um imenso interesse em arte. O que parece um pouco estranho até, porque estamos a falar de 2 zonas, um autocarro que vem de Irmesinde e que dá acesso ao centro da cidade, sim, ou melhor, o 701 e o 702, e o 805 e 806 que dá, um vai para a Avenida da Carvalha em Gondomar e o outro vai para Rio Tinto. E o que é que nós achamos bem curioso nisto tudo? É que o facto das pessoas que estavam dos autocarros para Gondomar e Rio Tinto, eram as que permaneciam ali mais tempo, terem curiosidade. São pessoas que vêm de manhã e que depois de um dia de trabalho, não é? De 8 horas de trabalho, ou seja, as pessoas não estão 8 horas, estão fora de casa 12 horas, praticamente, não é? As pessoas ainda tinham disponibilidade e curiosidade para a arte. Bom, e a partir daí, o que é que aconteceu? A Ana trabalhava lá e então decidimos iniciar um projeto, neste caso fizemos um convite ao João Bonito para fazer uma exposição, mas só nas janelas. A ideia é que continuasse a existir o ateliê da Ana e que só fizéssemos exposição nas janelas. A Ana tinha estado na Central St. Martins, em Londres, e a Central St. Martins tinha um projeto só de janelas. E então, tentamos associar, faz todo sentido, a Ana tinha acabado de chegar da Central St. Martins e faz todo sentido. O pensamento estava ali, não é? Exatamente, faz todo sentido. Olha, nada melhor que oferecermos, tal como na Central St. Martins, oferecermos agora a estas pessoas arte contemporânea, já que havia o interesse. Bom, o que é que aconteceu? O João fez uma residência e o João fez tanto trabalho durante a semana que lá esteve na residência, ou 15 dias, fez tanto trabalho que o João tomou conta do ateliê da Ana. Ou seja, nós basicamente retiramos a Ana do ateliê e transformarmos desculpa. Perdeu o posto. Perdeu o posto. E transformarmos aquela parte numa galeria. Depois havia a questão do nome. Porque o nome? Claro, podíamos ter criado imensos nomes. Surgiu-nos na altura esta questão, que era o Sputnik foi o primeiro satélite enviado para o espaço e com sucesso. E há mais uma parte que é a que me liga a mim. Em 1981 eu tinha 10 anos e é na altura em que ele cai e eu lembro perfeitamente de estar a ler o Jornal de Notícias. Os meus pais compravam o jornal todos os dias e eu dava uma vista de olhos, tinha o hábito de ler uma parte do jornal todos os dias. O Jornal de Notícias na altura não é o que é hoje, ok? Convém realçar. Bom, é bom frisar. Era bem mais interessante, era um jornal mais local. Bom,
E eu tinha o hábito de ler o jornal de notícias todos os dias e sempre tive no meu imaginário uma imagem que vi na altura o Sputnik estava para cair na Terra, não é? E então havia imensas invenções para detectar o Sputnik. E uma das invenções era de um senhor norte-americano que tinha inventado um capacete que tinha um cone e com cerca de 1,5 metro, 2 metros, e na ponta tinha um sensor que era para, se ele detectasse a queda de um satélite a 1 metro e tal da cabeça, aquilo levantava e ele afastava-se, como se fosse possível estar a cair um satélite. Bom, eu fiquei sempre com a história do Sputnik na minha cabeça. Okay. E quando surgiu a ideia para o nome, foi mesmo, eu e a Ana estávamos a conversar e eu disse, nada melhor do que isto parece um satélite que está aqui para Gondomar e Rio Tinto, que na altura não tinham centros de arte contemporânea. Não sei, Gondomar acho que já está um bocadinho melhor, mas Rio Tinto parece-me que não está. Portanto, na altura não tinham. Como não tinham, pareceu-nos, a nós, assim no nosso brainstorm, pareceu-nos por demais evidente, não é? Que a galeria se poderia chamar Sputnik. Não se ia chamar como o nome em russo, Sputnik, porque até vinha da história, e do Window, não é? Vinha da história da nossa ligação, ou melhor, neste caso da Ana, a Londres, mas éramos dois, portanto fazia todo sentido ser um Sput e uma Nick. Nós ainda hoje em dia não sabemos quem é quem. Sabemos que é Sput e Nick. Se algum dia nos separarmos, vamos ficar a saber se a galeria se chamará só Nick The Window ou Sput The Window, não é? Window. Ora bem. Portanto, mas até lá pareceu-nos óbvio demais que faria todo sentido, já que nós estávamos a levar a arte àquelas pessoas gratuitamente, não é? Que era a ideia do projeto, era levar a arte sempre de forma gratuita, sem vertente comercial, às pessoas, e nomeadamente esse público-alvo, que eram aquelas pessoas que chegam de manhã, saem no 805, 806, cumprem um dia de trabalho e depois estavam ali naquele momento, mais ou menos entre as 5h30 e as 8, que é o horário da galeria, não é? E as 8h30 da noite, que era o momento de maior movimentação das pessoas, em que as paragens estavam mais cheias, há mais autocarros, é a hora de ponta desses autocarros. Eu até me parece que o 805 e o 806 terminam por volta das 9 e qualquer coisa, portanto, pouco tempo depois da galeria fechar também deixava de haver essa linha de autocarros. E então é daí que vem o nome, não é? De nós estarmos a oferecer, de sermos o satélite da arte contemporânea para aquelas zonas. Diz-me uma coisa. Estas fotos que eu estou a passar são do espaço lá dentro ou nem por isso? São do eu juntei-as, mas não tenho a certeza se organizei isto bem organizado. Portanto, corrijam-me. São do espaço atual, que é uns metros abaixo. Fica mais ou menos na mesma zona, mas deixámos ter as paragens. Deixámos ter as paragens. O projeto também evoluiu, não é? Mantivemos 2 janelas. Sim, temos as 2 janelas. Mas daquela foto que mostrei no início. Sim, exatamente. Okay. Aliás, todas as exposições têm que ter sempre. Já estás na fase seguinte. Parei. Pronto. Todas as exposições têm que ser visíveis na janela. Sim, esse é o objetivo. É o conceito. Sim. Porque a gente não entra, não é? A gente pois não. Às vezes, não é? Exatamente. E reparamos nesse Sputnik no outro. Nós tínhamos uma janela que era a nossa sala, que ficava no primeiro piso, e nós conseguíamos ver as pessoas, e imensa gente que via as exposições só da janela. Daí nós termos tido sempre o conceito do window, que é a exposição tem que ser sempre possível de ser vista pela janela. Há aqui um pormenor que não fizeste referência. A galeria, tanto no espaço anterior como no atual, está em nossa casa. Pois. É dentro de nossa casa. Não é propriamente... Sim. Vocês moram ali? A galeria é uma divisão da nossa casa. Já percebi, está bem. Ou seja, nós abrimos a nossa casa. Sim. No outro espaço não era tão assim, mas aqui, nos dias de inauguração, a nossa cozinha dá apoio à galeria. Então esta foto que vocês tinham aqui no início, isto é o quê? Não é? É a nossa cozinha. É a nossa cozinha. Parece um bar espetacular. Está bem.
Ou seja, as pessoas não vêm só ver a exposição, não é? Ficam a conviver com os amigos, etc. E isso é a nossa cozinha. Em nossa casa estão Isto mesmo. é verdadeiramente um conhaque, não é? Quer dizer, Sim, exatamente. espetacular. Ok. O conceito é muito fixe. Olha, então agora vamos passar à outra fase. Isto agora começa o quê? Conta-me. Isso agora é com a Ana. É com a Ana, certo? Há uns 5 anos atrás, 2016, iniciei um projeto, não sozinha. Inicialmente era para ser sozinha, entretanto surgiram mais 3 membros para um grupo. Em vez de ser um projeto pessoal, passou a ser um grupo, em que a ideia era de alguma forma promover o motociclismo no feminino e falar também um bocadinho sobre esta coisa de andar de moto, nós mulheres, como é que o fazemos, como é que é o nosso universo, sem termos aquela imagem masculinizada, tão característica de muitas mulheres que andavam de moto até há bem pouco tempo. As que usavam aqueles coletes e calças. Sim. Não é? A gente só notava que elas eram mulheres porque se mexiam um pouco diferente. O resto era tudo igual. A indumentária era aquela coisa fechada, certo? Exatamente. E eu, como ando de moto desde a minha adolescência, a primeira juventude, achava curioso o facto de haver depois essa onda, essa masculinização da mulher só porque pegava numa moto. Andava de moto. E a nível europeu e mundial também via-se cada vez mais projetos ligados a este universo, e então, pronto, apeteceu-me de alguma forma também criar qualquer coisa a esse nível. Só que na altura, pronto, acabamos por criar um grupo, um primeiro projeto que não correu muito bem e, entretanto, algumas de nós desse primeiro projeto saímos para outro projeto, que é o que temos ainda hoje, que são as Backbone Babes, e pronto, e que vamos organizando eventos, não só para mulheres, mas também para homens e mulheres, para quem quiser participar, aparecer para passeios, fazemos passeios, vários eventos anuais. E pronto, quero um pouco mostrar esse nosso universo e de alguma forma também unir, que às vezes é um bocadinho difícil, mas unir mulheres dentro deste meio. No fundo é um hobby, embora pelo meio também tenho conhecido muitas mulheres que acabam por fazer disto a vida delas, que são pilotos, têm projetos também ligados a este lado, se calhar tem mais fotojornalístico, ou até mesmo... Desculpem estar a interromper, mas tu dizes que é difícil reunir as mulheres, porquê? Porque as mulheres... Vou dizer aquela frase do preconceito, porque estão sempre ocupadas, certo? Temos imensas coisas para fazer. Antes fosse. Não? Então... Não, é muito complicado, principalmente até nesta coisa das motos, porque ainda assim é um meio muito masculino, não é? Muito próximo mais dos homens do que das mulheres, e depois quando nós queremos fazer uma coisa só com mulheres, um evento só com mulheres, é complicado porque elas são habituadas a andar acompanhadas pelos seus companheiros. Muitas delas. E quando queremos fazer alguma coisa só com elas não vêm se não vierem com o seu braço direito. Acaba por ser complicado organizar algumas coisas. Sim, mas pronto, temos feito coisas muito positivas, eu pelo menos falo por mim, tenho feito muitas coisas, tenho participado em muitos eventos, tenho conhecido mulheres incríveis pelo mundo fora, com quem já estive a ter pessoalmente. Esta coisa das motas até já nos aproximou ao ponto de nos conhecermos pessoalmente, o que eu acho isso extraordinário, porque são mulheres muito... São pessoas muito diferentes, não é? Com backgrounds muito diferentes, com profissões também muito distintas, por isso é muito interessante o que este universo também me tem vindo a proporcionar. E pronto, é um hobby, mas é um hobby que me ocupa também muito tempo, obviamente. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Nós estamos aqui para conversar, para além de trabalho artístico, por causa de vocês serem artistas, de vegetarianismo.
O que é que acontece quando tu te juntas com estas mulheres todas? As roupas destas mulheres todas não estão carregadinhas de pele? Sim, é muito complicado. Há uma esperança que me dissesse, já não é assim. Não, algumas, Mas os nem capacetes e etc. Mas já é muito diferente. Está melhor? Sim, sabes porquê? Porque na realidade nós também não somos, se calhar, se fosse um grupo mais de Harleys, um universo assim mais americano, sim, está mais presente a pele, não é? Nos coletes, nos blusões. Agora, que é um assunto que me preocupa e que me interessa muito, é realmente esse lado de conseguir também equipamento de qualidade e que não tenha que recorrer, porque eu não recorro, não uso de todo, de forma alguma, e que não tenha que recorrer a material e equipamento que tenha pele. A minha moto não tem pele, o meu capacete não tem pele, as botas que eu utilizo para andar de moto não têm pele, não uso cintos de pele, não uso nada que tenha pele e continuo a poder comprar equipamento bastante interessante e até de qualidade. Mas seguro. E seguro. Sim. Exatamente. Obviamente que eu facilito muitas das vezes, também sou capaz de usar um blusão de pele sintética que compro numa loja qualquer comercial na Baixa, não é? Que acho que também de alguma forma me protege, mas não tanto quanto um casaco próprio para andar de moto, com proteções nos cotovelos ou nos ombros. Pronto, isso obviamente que não arranjo. Arranjo, hoje em dia sim, há uns anos era mais difícil. Sim. Porque o que acontecia, isto em 2016, quando isto começou, uma das coisas que eu constatava era que se quisesse ir comprar um blusão, era tudo... Ou luvas, exato. Era tudo de pele e para além de ser de pele, tinham cortes masculinos. Até as peças para mulher eram muito masculinas. Ou então eram masculinas com um pormenor cor-de-rosa. Que isso é espetacular. Não é? Essa parte eu também não dá para perceber. É espetacular. É espetacular. Uma risca cor-de-rosa e diferenciava o masculino do feminino com essa risquinha cor-de-rosa. E as coisas femininas que existiam era muito nessa base. Roxo, cor-de-rosa. Quer dizer, que se calhar encaixa para um determinado nicho, mas não... Mas quem quer andar de preto sempre, depois tem que enfiar o cor-de-rosa só porque vai pôr a luva, não é? Quer dizer, mas sim, mas olha, eu digo-te que, por exemplo, para mim, eu para além de ser vegana, eu sou celíaca. O que também complica. O meu filho pequenino também é. Ok. Também tu sabes o que isso é, não é? É assim uma logística tremenda. Pronto, deixa-me só dar-te aqui uma dica. No McDonald's das Antas... Nós não conseguimos McDonald's, mas diz lá. Consegues, no McDonald's das Antas, consegues o McVeggie e consegues com pão sem glúten. Tens é que pedir aos senhores, assim com muito jeitinho, a dizer, eu queria o McVeggie com pão sem glúten, e eles arranjam-te. Se quiseres fazer uma festa de aniversário e não o estar a excluir, ou se ele for convidado e alguém o tentar excluir, mas no McDonald's das Antas consegues. Opa, eles fazem por quem não se está a ouvir ficou muito agradável, certo? E a minha criança tem 3 anos, não vai a essa. Então pronto, quando houver uma festa no McDonald's, podes pedir. Olha, mas foi fixe, foi mesmo fixe. Não sabia, já temos que trocar outras conversas, estás a ver? Passar para a frente a ver. Sim. Ora então, podes continuar, eu é que achei graça tu dizeres isso, que também era mais complicado ainda. Eu mandei-te até estas fotos em que eu estou assim um bocado mais pipi, não é? Assim mais vestida. Está assim tão fashion, eu acho espetacular, porque em cima de uma moto nós não costumamos ver as coisas assim, está tudo tapado. E de botas e botinhos de tacão alto e não sei o quê. Porque nós tivemos precisamente este fim de semana, no domingo passado, eu quando digo nós, não fomos nós que organizamos, mas participamos anualmente num evento que se chama The Distinguished Gentleman's Ride, que é um evento internacional e que os motociclistas vão vestidos a rigor a cavalheiro, com os seus bigodes à Maria Alva bem trabalhados, bem tratados, e que a ideia é a recolha de fundos, a angariação de fundos para o estudo do cancro da próstata.
a investigação do cancro da próstata e também reverte a favor de uma associação chamada Movember, que luta contra o suicídio masculino, que está muito associado ao cancro da próstata. Pronto, e então, há uns anos atrás, tiveram esta ideia incrível de fazer um evento ao nível mundial, no mesmo dia, em todo o mundo, são imensas as cidades que participam, em que as pessoas saem à rua. Inicialmente eram só homens, de há uns anos para cá, as mulheres juntaram-se, cada vez são mais também. Sim. E levam as suas motos e também se vestem, não a cavalheiro, mas vão algumas sim. Sim, algumas sim. Algumas que colocam um bigode. Um bigode e tudo, não é? Por isso, algumas destas imagens que tu vês aqui e que eu estou normalmente de tacões na moto é referente a esses dias, esta, por exemplo, e são às centenas, só aqui no Porto, para tu veres, chega quase às 1000 motas juntas, são às 800 motos. Então é um cortejo de para-arranca e que se faz a volta à cidade. Sim. E pronto. E a ideia era que cada pessoa doasse uns euros para reverter a favor da fundação. Dessa fundação. Claro. Deixem-me agora passar aqui só mais um bocadinho. E nós tínhamos visto aqui uma criança. Sim. Quem é a criança? É o Baltazar. O Baltazar é o nosso... Sim. É o vosso rebento de soja. Sim. Que é vegan desde o dia em que nasceu. É assim mesmo. O meu pequeno também é. Yeah. Que bom. Eu parece não, mas a culpa é da mãe. Que é dos dois. Peraí. Pronto. Olhem, agora vamos passar para outra parte da vossa vida, certo? Não sei. Nós já falamos. Que é esta parte. O vosso trabalho relacionado com o vegetarianismo. Sim. E a causa animal, mais isso, certo? Sim. O tema de trabalho, o meu tema de investigação prende-se mesmo com o especismo, e neste caso o especismo na arte contemporânea. Por isso, para quem não sabe do que estamos a falar, desculpa interromper, Ana, para quem não sabe, explica o que é o conceito de ciência na arte de especismo. O especismo sem darmos conta, nós somos especistas quando achamos que as outras espécies, ou seja, as outras espécies animais não têm o mesmo peso, não têm o mesmo valor que a humana, neste caso os seres humanos, não é? Quando nós achamos que podemos comer uma vaca só porque sim, porque está aqui para nos servir, ou porque podemos matar um outro animal de outra espécie para fazer umas botas, para nós calçarmos, ou porque podemos fazer testes em animais ditos de laboratório, porque eu quero pintar os meus lábios de vermelho, e como eu não quero morrer envenenada com esse batom vermelho, tenho ali umas cobaias dentro de umas gaiolas que vão comer batom a vida toda até morrer, para eu depois poder comprar um batom vermelho e sentir-me a mulher mais sexy, incrível do mundo, não é? Pronto, isto é o especismo, que nós, sem darmos conta, no nosso dia-a-dia temos tendência a cometer atos de especismo, não é? A contribuir, não é? E contribuir, porque não estamos podemos não estar sequer atentos ao que é necessário, ao que a indústria faz para vender os seus produtos e legitimar os seus produtos, não é? Nomeadamente pequenas coisas, sei lá, um cosmético. Nós achamos que é apenas um cosmético, mas o cosmético, para chegar até ao consumidor, alguém sofreu. Um indivíduo de outra espécie sofreu, não é? E olha, até coisas simples como o tabaco, né, que as pessoas não têm consciência de que quem testa são cães, por exemplo. Macacos também. Os macacos também, não é? Eu estava a falar nos cães por causa daquela coisa de que muitas pessoas dizem, eu gosto muito de animais, e então eu gosto muito de animais, mas como os outros, não é? Eu gosto muito de cães e gosto muito de gatos. E esses são os nossos animais, durmo com eles e tal, mas depois como os animais todos no prato. E então era por causa disso que eu estava a puxar para o cão, que é para ver se, né? Porque o macaco já está um bocadinho longe do animal de estimação. É isso, se aproxima, não é? Sim. É isso. Pronto. E há alguns anos para cá, sim, tenho-me dedicado um pouco mais
ao estudo e mesmo em termos de prática artística também acabo por trabalhar dentro da mesma temática. E a ideia aqui é mostrar a quem vê o que acontece. Também, não só, mas também. Sim, acabo por... a mim não me faz... Eu sei que acabo por, de alguma forma, mostrar aquilo que as pessoas não querem ver, não é? Podia abstratizar um bocadinho até, em termos de linguagem usada no meu trabalho, podia ser um bocadinho mais suave, porque normalmente as reações que eu tenho, ai, não me fales, ai, não quero saber, ai, é sério, não é? Aquela coisa, então, mas como é que... Acontece, mas não mostres, porque eu quero não ver. É muito curioso porque essas caixas estão na nossa cozinha, que tem os animais. E então é muito engraçado que algumas pessoas dizem como é que nós conseguimos ter aquilo na cozinha. Perguntam-nos. Perguntam-nos como é que vocês conseguem ter isto aqui? Porque nós comemos, não é? Nós não exatamente, mas são as pessoas que comem que nos perguntam isso. Que é uma coisa estranha, não é? Porque os animais estão cortados e está sangue a sair dos animais e as pessoas perguntam-nos como é que vocês conseguem ter isto aqui na cozinha porque nós não comemos? E as pessoas, mas é desconcertante, não é? Não se consegue estar aqui assim sem olhar para aquilo. E eu disse, pois, mas a ideia é mesmo essa. E as pessoas levantam muitas questões com essas caixas. Claro, são pormenores que depois não são pormenores, não é? Ficam demasiado... Exatamente. Ora, então, deixa eu cá ver o que é que eu tenho mais a seguir. E aqui? Isso era um MUPI, não era MUPI, era um MUPI, que esteve exposto em Viena da Áustria, exatamente nessa pracinha. Nós, através do Sputnik, quer dizer, comecei eu por expor lá, entretanto convidaram o Sputnik também para organizar já várias vezes e em breve o Covid impediu-nos de lá voltar no ano passado. E pronto, nessa altura foi-me feita a proposta, para além de intervir, em colaborar, participar numa exposição, também intervir nesse tótem, não é, que existe na praça, numa pracinha, na zona onde estão localizadas as galerias. Porque isto é um evento que se organiza nessa zona, onde existe uma rua também de galerias semelhante, sei lá, Miguel Bombarda. Nós aqui temos também um fenómeno semelhante, que é o Sobidesh, aqui na nossa rua, onde temos a galeria, em que inauguram todos os espaços no mesmo dia. Mas nessa galeria que nós costumamos participar, colaborar, é também gerida só por artistas, ou seja, os espaços são todos geridos por artistas, à semelhança do que nós fazemos aqui com o Sobidesh na nossa zona. Ok. E pronto, e acabam por fazer também intervenções de rua, com performance, com música. Alguns MUPIs e tótems que existem na zona são também... Eles alugaram-nos, basicamente. Exato. Eles têm verbas da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, ao contrário de nós, não é? E têm mais facilidade, não é? O conceito de cultura para eles é completamente diferente do nosso. Portanto... A rua é gerida por artistas e já aconteceu pelo menos 2 vezes, eles convidam, a rua inaugura toda com artistas do Sputnik. Vai acontecer outra vez em 2022, a rua inaugurar com artistas do Sputnik. E agora, desculpa, se calhar esta é do vosso espaço, certo? Isto estava por ordem. Sim. Pronto. Isto é lá dentro. Eu acabei por juntar os que estavam com trabalhos relacionados com animais e, portanto, a minha organização não foi a melhor, estou a ver. Mas pronto, voltamos para trás com os assuntos. E agora deixa ver o que tem a seguir. Esta, onde é que é? Também é lá? É cá. Esta aqui, houve uma altura em que conseguimos unir esforços com os espaços comerciais aqui em frente, à volta da nossa galeria. Essa montra é do Sapateiro, que fica quase em frente à nossa casa, à galeria, em que ele nos disponibilizou durante ainda bastante tempo, 2 anos. 2 anos, nos disponibilizava a sua montra e nós
colocávamos sempre uma imagem relativa à obra de um artista, alguém que estava a expor no mesmo momento na galeria ou que de alguma forma tinha aqui fazia um paralelo com a exposição que estava patente. Neste caso é um dos meus trabalhos, uma das minhas imagens que acabou por ficar na vitrine do Sr. Salvador, o sapateiro aqui da zona. Chegamos a ter também essa possibilidade com um restaurante aqui em frente, indiano. E pronto. Essa parceria acabou, entretanto, porque o Tales Frei arrumou connosco, que foi basicamente isto. O Tales Frei, não sei se conheces, o artista brasileiro, tem um trabalho que são uns sapatos em que ele uniu, ou seja, é um par de sapatos, são 2 pares de sapatos que estão unidos. Okay. E é suposto as duas pessoas estarem 2 pessoas a dançar com esse par de sapatos que estão unidos. E então o Tales Frei inaugurou em 2017, finais de 2017, a exposição aqui no Sputnik, e ele deu-nos essa fotografia para colocarmos lá. Colocámos lá e o sapateiro nunca mais deixou tirar. Portanto, essa parceria acabou, ok? Ele diz que aquilo é tão apelativo. Exato, aquilo é tão apelativo que ele proibiu-nos. Entretanto, ele tem vindo a intervir na imagem, o sapateiro já fez ele uma bota e foi colocar lá ao lado, não sei o quê. O Tales Frei tem adorado a ideia, mas o que é certo é que encravamos ali. Ele já mandamos imprimir 2 vezes as fotos para lá colocar e ele não deixa mudar, diz, não, isto fica agora assim porque é isto que me interessa. Pronto, e terminou ali com o Tales Frei. Estás a ver? Tivemos 2 anos maravilhosos. Tivemos 2 anos maravilhosos de parceria e de repente o Tales Frei impediu-nos de continuar a parceria porque ele não deixa de tirar os sapatos dali. Ai, meu Deus. Olha, e este aqui é o quê? Isto são marmitas? São marmitas. Nós conseguimos estas marmitas que nos foram doadas, basicamente. Sim, que eram da ReFood. Eram da ReFood. Pronto, e eles trocaram as marmitas e nós ficamos com as marmitas antigas. Pronto, então, e essas marmitas têm sopa lá dentro? Têm sopa, exatamente. Okay. Nós oferecemos a sopa. Nós oferecemos. Conta tu, então. Sim, posso contar a história. Pronto, isso é um trabalho político, é um pouco político e pronto, é claro que a sopa é vegana, não é? Obviamente. Costuma ser um creme de beterraba, porque as marmitas são amarelas e têm essa cor vermelha. Porquê? Porque, entretanto, chegou uma informação de que haveria no Porto, só no Porto, 57 instituições que davam de comer aos sem-abrigo. Okay. 57. E foi-me comunicado por um dos sem-abrigo de que há instituições que passam, ou seja, o sem-abrigo, há sem-abrigos, por exemplo, ali nos Aliados, que usufruem de 3 instituições. Ou seja, a primeira instituição leva-lhes comida, a segunda leva-lhes outra vez comida e a terceira leva-lhes comida também. E quando estava a conversar com a pessoa, perguntei, mas porque é que isso acontece, não é? Era suposto não haver em excesso, não é? E então a pessoa disse-me assim, o problema aqui é que já há gente que vive destes atos de solidariedade. Há gente que recebe fundos do Estado para ajudar os sem-abrigo. Portanto, a pessoa, na conversa que teve comigo, disse, imagine que o Porto é uma cidade pequena e tem 57 instituições que fornecem comida. Ou entidades que fornecem comida aos sem-abrigo. Daí haver repetição. E ele disse, às vezes eles até deixam ficar, tipo, olha, se quiser leva, se não quiser não leva. Isto aconteceu em 2000 e... passar fome, de certeza. Exatamente, em 2016. Portanto, pré-Covid, pré-tudo. Portanto, não sei agora a situação. Portanto, esse trabalho é de 2016 também. E nós, na altura, com as marmitas, o que é que nós fizemos? Nós, basicamente, estávamos a dar a sopa às pessoas que iam visitar. Dámos uma sopa às pessoas que vão visitar a exposição. E as marmitas, contámos esta história. E as marmitas têm muito a ver com isso, que é até o facto de nós termos essas marmitas todas, são cerca de 30, e nós colocamos as marmitas com sopa, nós fazemos a sopa e as pessoas... Aliás, a Ana está aí, se não me engano, a dar a sopa ao Baltazar, mas todas as pessoas que passam lá comem uma sopa. E nós estamos a dar essa sopa. E alertar um pouco para isso, que é... como é que se cria... porque o nosso projeto Sputnik não tem fins lucrativos, não é?
e a questão comercial nunca esteve presente em nós, e como é que de repente se cria aqui uma mecânica, não é, de financiamento e etc. à volta do sem-abrigo. Quando falei com essa pessoa disse-me também que não há interesse nenhum em que os sem-abrigo desapareçam. Porque no dia em que os sem-abrigo desaparecerem, essas instituições, a pessoa até me deu alguns nomes, não é, de instituições que foram surgindo. Por exemplo, há uma que é fora do Porto, fica mais ou menos a 30 km do Porto, e que vem ao Porto trazer comida. Essa instituição. E que tem funcionários, tem 15 funcionários. E recebe fundos da Segurança Social. E a pessoa até me disse assim, repare que eles têm um escritório com computadores e têm tudo. E eles recolhem comida nessa zona e vêm trazer aqui ao Porto. Portanto, fazem essa viagem para vir ao Porto trazer a comida. E a pessoa disse-me, repara que no dia em que os sem-abrigo desaparecerem da cidade, desaparecem uma série de novos empregos que surgiram, entretanto, à volta de tudo isso. E a nossa crítica é um pouco, tem a ver com isso, que é, nós no fundo estamos a fazer aqui uma ação política, não é? Que é estarmos a alertar para o facto de nós a termos a marmita, estarmos a oferecer a sopa e estarmos a alertar para o facto de haver pessoas que vivem dos sem-abrigo, não é? Incrível. E eu por acaso pensei que tu me fosse dizer quando falaste em 57, pensei que ia dizer que não havia, mesmo com os 57, que havia sem-abrigo sem comer. Pensei que ia ficar por aí, mas... Pois, pelos vistos, continua a haver. Agora, não consigo... Se calhar tens sítios onde eles recebem 3 vezes. Pois, isto já foi 2016, agora não sei como está, nunca mais falei com a pessoa, não é? Mas o que é certo é que foi nessa altura, e nessa altura era assim que estava. Havia 57 entidades que forneciam bens alimentares ao sem-abrigo e às pessoas com necessidades. Olha, então agora vamos voltar para nós, só para nós, e vamos começar pelo início, que é, quando é que vocês passaram a só comer alface? Contem-me. E tomate. Como é que isso aconteceu? Uma rodelinha de cebola, português. Às vezes. Ou como os meus alunos dizem, erva. O professor só deve comer erva. Também já ouvi essa. Zé, nós com a conversa da arte até me esqueci de ir ver quem nos estava a dizer olá. O Zé está a mandar beijos para nós. Eu são só abraços, mas eu estou a considerá-los beijos, pronto. Olha, e fui eu que comecei em 2005. É assim, eu desde muito pequena que tudo me fazia muita confusão ao nível da matança. A matança, para mim, a ideia de ter que matar outros para eu comer, nunca bateu certo. Tinha, ainda por cima, os meus avós paternos eram agricultores de subsistência e sempre tiveram alguns animais, poucos, mas tinham coelhos, galinhas, um porco, uma vaca, pronto, nunca muito mais do que isto. E era com os meus avós paternos que eu passava as minhas férias grandes, neste verão, que na altura eram muito grandes, realmente. E pronto, cada vez que ia para a casa deles aquilo fazia-me mesmo muita confusão, saber que a minha avó matava as galinhas, não ela, curiosamente os meus avós não matavam, pediam aos vizinhos que matavam para matar por eles, mas comiam, não é? Como comiam, compravam, não é? No supermercado, como nós fazíamos. Eu não, mas... A minha madrinha fazia tudo. A minha filha matava tudo. Pronto. É isto. E principalmente eu recordo-me essa consciência do sofrimento que infligíamos nesses animais e alguns momentos marcantes para mim enquanto miúda, que foi o facto de haver uma bactéria, que pelos vistos acho que é comum, uma bactéria que matava os coelhos e ficavam as ninhadas, morriam as mães, ficavam os filhotes, e lembro de um verão em particular em que eu e o meu pai nos vimos desesperados para tentar salvar os coelhinhos, chegámos a dar biberon e tudo a ver se salvávamos aquela malta toda, e pronto, e esses momentos na minha infância marcaram-me muito, marcaram-me sem dúvida de uma forma que
que depois na idade adulta me levou a fazer uma escolha. Nunca comi muita coisa ao nível de carne e de peixe. Sempre fui uma chata. Só comia dois ou três animais porque achava que já que tinha que comer, então pronto, ficava pelo mais comum. Sei lá, a vaca, não é? A galinha. Se me viessem com um coelho, eu nem tocava. Eu também não. Pato também não, porque a minha avó chegou a comprar um casal de patos para mim, por isso não era capaz de o fazer. E sempre muito revoltada com essa questão, sempre a levantar questões quando era miúda, pronto. Em 2005, eu fui andando com estas coisas de querer e não dar o passo em frente, pronto, restringir a minha dieta ao máximo, mas não dar o passo em frente. Em 2005, cometi uma loucura, que foi descobri que era celíaca desde nascença, estava a perder qualidade de vida dia após dia. Depois de muita luta, lá consegui descobrir qual era o meu mal, e no dia em que me disseram que eu tinha que deixar de comer glúten, eu deixei de comer tudo. Tudo, ou seja, o glúten, que era até o que eu gostava, eu sempre fui muito... Pois, claro. Esse nós menos importamos. Mas no momento em que me disseram e que eu descobri, e até descobri por mim mesma, porque a classe médica na altura, em 2005 ainda, era muito ignorante a este nível. E quando eu descobri que era o glúten e pronto, e tive depois eles acabaram por descobrir que realmente era como afetava, e muito. Eu, de noite para o dia, deixei de comer glúten e por arrasto também deixei de comer tudo, até hoje. Sem nunca ter vontade de provar, comer, voltar atrás, dizer assim, o cheiro, lembro-me daquele paladar, nada, até hoje, e nunca tive. Nunca tive. O que eu queria dizer é, no momento em que deixei de comer as duas coisas, ou seja, deixei de ter a dieta omnívora e também, no caso do glúten, por necessidade, não é por saúde, tive um pico de energia, assim, uma coisa brutal, que nem... Claro. Que indescritível. Por isso, até hoje, quando me dizem, aquilo é que era bom, mas não sei... A sério? Não tenho nada. Não, e sinto-me tão bem, a minha consciência é tão tranquila. Também, por isso, claro. Foi em 2005 que se deu, assim, o clique. O Luís veio de arrasto? O Luís foi pouco tempo depois, é verdade. Mas o Luís sempre teve uma característica, que era um tipo que levava... E agora ficamos a falar na terceira pessoa. Não, tipo futebolista. Não, era porque eu ia explicar agora uma coisa que era... Fala, desculpa. Sempre foi não era o irritante, mas o tipo que levou sermões da mãe, porque nunca comeu a carne daquelas coisas da feijoada, das tripas, não sei o quê. Eu só comia o arroz e o feijão. Portanto, em todos esses pratos, havia sempre esse problema, que era eu acabava o prato assim com um montinho de lado. Sempre tive isso desde pequeno, nunca quis comer aquelas carnes, sempre gostei daquilo, mas como era obrigado, e sabes como é, esta cultura latina, então, não permite este tipo de ousadia. E então... Não é? Deitar fora a comida, tem que comer tudo que se põe no prato. Exatamente. Então a carne, que ainda por cima era o mais caro, não é? E que sentido é que fazia um tipo comer o feijão e o arroz só? Como é que tu vais crescer? Como é que vais... É assim, eu não sou alto, não é? Portanto, deve ter sido por aí. Deve ter sido por isso. Exatamente. E deve ter sido por isso também, que não tenho assim a minha testosterona, nunca fui um machão. Portanto, ainda tenho esse problema, não é? Portanto, deve estar associado a qualquer coisa. De certeza que a testosterona, a carne... Bom... E como não sou um grande machão, quando era miudito, apanhava os gatos numa lixeira e costumava levá-los para casa. E escondia-os numa casa de banho, que não era muito usada lá em casa, e cheguei a ter 15 dias gatos nessa casa de banho, sem ninguém da casa saber. Portanto, sempre tive animais desde pequeno, desde que me lembro, tenho 50 anos, portanto, desde o meu primeiro dia eu sempre tive animais de estimação, cães, gatos, sempre. Portanto, tive sempre uma ligação muito grande aos animais e ao facto de ter animais em casa e ter sempre essa companhia. Eu lembro que quando era miúdo, nas férias de verão, que eram, como a Ana disse, muito longas, não é? Havia uns momentos em que estávamos mais sozinhos, porque os amigos alguns iam de férias para fora,
e o cão era a minha companhia de dar aquelas voltas grandes. E pronto, tinha uma particularidade que eu às vezes contava quantas vezes aquele urinava, eu dava uma volta e uma vez cheguei a contar 65, exatamente, contei 65 vezes e eu fiquei e pensei, que grande bexiga que este tipo tem numa volta de meia hora, ok? Esse cão era mesmo, olha, esse cão era extraordinário, esse cão fez aquela piada, vou-te contar, que chamava-se Gringo, esse cão, e o nome é incrível, não é? Gringo. E esse cão fez uma coisa extraordinária, que foi meter um polícia de moto dentro de uma ambulância, porque a ambulância estava com a mala aberta e o cão ia ladrar ao lado do polícia. Parece uma coisa de Monty Python, mas não, é mesmo verdade. O polícia ia numa motinha daquelas fracas, não é? E o cão ia ladrar e o polícia estava entretido com a perna a afastar o cão e quando deu conta bateu na ambulância e entrou para dentro da ambulância que estava com a porta aberta. Ok? O polícia literalmente entrou para dentro da ambulância. Melhor cão de sempre. Melhor, foi fantástico. O meu pai depois ouviu uns sermões, ainda foi insultado pela polícia, ou melhor, a mãe do meu pai foi insultada pela polícia, e etc. Queria responsabilidade, o que é certo é que o cão era incrível e odiava a polícia. E parece uma anedota, mas é verdade, o polícia caiu literalmente dentro da traseira da ambulância. E então a minha relação com os animais é sempre deste tipo de memórias. Portanto, eu sempre tive gatos, sempre tive cães, sempre foi assim, muito próximo. Portanto, quando com a democratização da internet, não é? Começámos a ver aqueles vídeos todos dos matadouros, coisas que nós já sabíamos, mas que não víamos olhos nos olhos, não é? Não víamos o olhar do animal, quando leva aquele impulso daquele prego na cabeça, e etc., aquela pressão de ar, e etc., e pronto, e a partir daí, e a questão da Ana ter começado, foi fácil. Eu não fiz como a Ana, atenção, eu não fiz um corte de 2 para amanhã, eu fiz um corte lento, demorei mais ou menos um mês. Vou-te dizer que a última coisa que comi foi agora esqueci-me do nome, que é o hambúrguer mais famoso do McDonald's. Não faço ideia. Vocês iam McDonald's. Espera aí. Foi a última coisa que eu comi para me despedir, no sentido, e realmente comi aquilo assim já com aquela sensação tipo, isto realmente é um pouco nojento e tudo que envolve esta coisa aqui. É um Big Mac, exatamente. E então foi a última coisa que eu comi, encerrei, e ainda bem que encerrei com aquilo, porque aquilo é mesmo... encerra todo um círculo ideológico à volta daquilo. Foi a última vez que comi e foi pouquíssimo tempo depois da Ana. Foi o desmame lento, eu não passei logo, tive quase uma semana sem comer qualquer coisa, depois comi e reconheço que o hábito que aquilo cria no nosso organismo, por exemplo, eu tenho a ideia de que depois, 1 mês e meio, 2 meses depois, andava muito irritado, andava constantemente... andava insatisfeito. Embora eu tenha feito, e eu sou sincero, não tenho aquela dieta vegana típica do coisinho, eu faço mais ou menos uma compensação, eu como arroz com seitan, salteado, etc., misturo, eu continuo a fazer esse tipo de pratos. Agora, é certo de que o nosso organismo habitua-se àqueles picos de energia de tal forma que quando deixei de ter, tenho a consciência hoje em dia de que andei muito tempo ali irritado, porque o teu organismo demora algum tempo a habituar-se, porque aqueles picos de energia... Aquilo é uma sensação ilusória, não é? De que acabas de jantar e estás satisfeito e não estás nada, não é? Porque dali 1 hora e tal aquilo já foi tudo embora, e ao contrário do veganismo, não é? Que aguentas muito mais tempo, a proteína fica no teu organismo muito mais tempo, todo o processo é mais lento, enquanto na carne é tudo muito mais rápido, aquilo rapidamente desaparece, mas o que é certo é que o teu organismo vive daquilo, não é? Portanto, eu vivi 30 e tal anos dependente daqueles picos de energia, daquela sensação de acabar de comer e parece que estou muito bem, não é? Comi outro ser e reconheço que depois, para as pessoas que acho que às vezes, que é isso que eu acho que faz com que as pessoas depois voltem atrás, que é esse momento, que é esse tempo depois, sentem um vazio, sentem ali uma irritabilidade e depois não percebem porquê, e depois vão comer a carne e ficam satisfeitos outra vez. E esse momento é muito curto,
não é? Porque essa satisfação é uma satisfação de 1 hora e tal, depois do jantar, e a maior parte... Mas eu Sim, acho sim, que isso é relacionado com... Vou ouvir um eco incrível agora. O cérebro tem uma informação exatamente. aditiva em relação a alguns sabores. E nós achamos que aquele sabor nos vai fazer sentir bem. E quem tiver alguma dúvida de estar a fazer a transição e ainda estiver meio-meio, depois prefere aquilo que conhece, não é? Que é o agradável daquela sensação. Mas, Mas eu até já estava a passar essa fase da sensação do paladar, etc. Era mesmo a questão física. A minha questão era mais física, porque do paladar eu não tenho saudades de nada, basicamente. Não tenho assim memória, porque também já foi há muito tempo, não é? Já não tenho assim grandes memórias disso, até porque hoje em dia estou satisfeitíssimo com a opção, portanto não sinto falta nenhuma, nem sequer incomoda-me, por exemplo, passar à frente do talho. Há cheiros hoje em dia que são diferentes, não é? Que antigamente não eram nojentos e hoje em dia são, não é? A passar na peixaria quando vou ali ao Pingo Doce, na parte da peixaria que tenho que passar ali, claro, aquele cheiro é horrível hoje em dia, não é? E na altura era um cheiro familiar. Agora... Mas eu por acaso não gostei. Mas era-nos familiar, não é? Não era nada que era. Não é? E agora não é. Agora tens mesmo a sensação que o que está ali é-me estranho. Por exemplo, o Baltazar... Sabes que eu lembro-me de... O Baltazar passa na parte da peixaria e fica retraído, não é? Aliás, ele pede-me para mudarmos do sentido. Claro. Eu já não comia carne nem peixe, mas o meu mais velho ainda comia. E eu ainda não tinha estudado o suficiente para conseguir decidir sozinha que ia mudar a alimentação dele, e nós passávamos na peixaria, no supermercado, e lembro-me dele comentar, muito espantado, que o peixe tinha olhos, porque havia peixes inteiros, não é? E dizia ele, aquele tem olhos, parece tão triste, e ele disse assim aquilo de uma maneira tão... falou alto, ainda por cima, e as pessoas que estavam na fila ficaram todas incomodadas, todas se mexeram. Sabes quando as pessoas estão quietinhas a segurar no carrinho e depois fazem assim porque aquilo incomodou, mas foram todas comprar o peixe, não é? Claro. E eu expliquei-lhe, pois é, filho, pois é e tal, e parei ali a conversa para ninguém, não ficar tudo a olhar para nós, mais ainda do que estavam. Mas ele também ainda não era vegetariano como eu, mas incomodou-se porque nunca tinha dado conta que tinham olhos, não é? O peixe do prato não tem. Pois. Mas acho que está a mudar muito. Por exemplo, há dias estava com o Baltazar no Pingo Doce e apercebi-me, estava a chegar um animal ao qual faltava a cabeça, que estava pendurado naquelas carrinhas frigoríficas, tinha sido a carrinha frigorífica, e vinha numa estrutura metálica com um gancho. E eles, e neste Pingo Doce aqui, a parte entre a entrada e o armazenamento é feito pelas caixas. Portanto, as pessoas que estão ali veem os produtos todos que chegam, que vão para o armazém. E esse produto tinha acabado de chegar e a responsável pelo Pingo Doce alertou a funcionária que ela tinha que tapar aquilo. O que há uns anos era vulgaríssimo vermos a pessoa na rua a carregar metade do corpo, não é? Para levar para o talho. Pois é. E ela ali chamou a atenção. Ela foi logo dizer, não, tapem aquilo imediatamente. Porque já há pessoas que devem ter alertado, não é? E há um cuidado. Agora, ou é um cuidado... que tem a ver com a indústria, que é vamos esconder porque a pessoa assim só compra uma parte do corpo e não vê o corpo, não é? Ou então já é este cuidado com outro tipo de clientes. Espero que seja a segunda opção. Eu acho que é um bocadinho das duas. Espero que seja a segunda. É assim, parece-me um bocadinho utópico ser por causa dos veganos que andam aí, mas pronto. Sim, mas... É mais para as pessoas que comem a carne se sentirem incomodadas. Eu confesso que se porventura estivesse na caixa e tivesse visto, eu tinha-me queixado. Eu queixo-me, normalmente eu sou chata. Porque não somos obrigados a ver aquelas coisas, não é? Quer dizer, mas... Não é? E eu não sou das mais chatas, por isso acredito que já haja por aí muito boa gente que se manifeste mais... Sim, eu acho que sim. Mas eu, obviamente, se estivesse na caixa ia-me chatear no sentido em que eu não tenho que estar... Já há alguns cuidados hoje em dia. Eu reconheço que há uns anos não era assim. Digam-me uma coisa, quando vocês mudaram, já lá vai há muitos anos, vocês tiveram dificuldade de integração com família? Família tipo pais, não é?
No meu Não. caso, não. No Não. meu caso, não. Foi tudo. Foi tudo pacífico. De uma forma geral. Aliás, introduzimos que foi no almoço de domingo, toda a gente passou a comer também. Ou seja, para não haver 2 pratos, a minha mãe fazia só um almoço de família. Passou a fazer um para todos. Sim, há sim sempre aquele. Sim, há uma energia tipo lá vem este, pronto, lá vamos nós comer aquilo ao domingo. Pronto, lá vamos nós comer uma coisa estranha, ok, pô, sem sabor, aquelas coisas. Pronto, mas. A nossa comida é tão boa. Passou a haver, por exemplo, até no Natal. Sim. Passou a haver a variante vegana. Aliás, se eles vierem à nossa casa, nós não fazemos outra coisa senão vegano. Por isso eles passam o Natal vegano. Exatamente. Pronto. E o que comem no Natal? Contem-me. O que comem no Natal? O que comem no Natal? No último comemos... Olha, algas, tofu com algas, arroz de cogumelos e frutos secos. Não, no último fizemos um estofado qualquer de soja, acho eu, com batatas cozidas e aquela coisa. Sabes, nós não somos os dois muito de cozinhar, mas cozinhamos, obviamente, não é? Mas isto para dizer que não gostamos de perder muito tempo na cozinha. Mas alguém tem que o fazer. Fazemos, e coitado, ele ultimamente tem sido sacrificado. Mas já sou um bocadinho perito em alguns pratos, é verdade. Pronto. Mas tudo muito rápido e muito prático. Mas o que eu ia dizer é, quando nós queremos fazer assim uma coisa especial, olha, recorremos a páginas como a tua, por exemplo, não é? Assim, malta que vai fazendo coisas giras, criativas, e quando começa a chegar a época natalícia, lançam cá para fora uma data de ideias práticas e nós sabes. Mas também compramos. No Natal gosto de comer muito simples mesmo. Em vez do bacalhau, eu como tudo e grão. Ok. Nós também fazemos isso. Nós também fazemos os legumes. Sim. Nós acabámos por substituir. Eu quando te disse, olha, faço um tofu fizemos um tofu com algas. Sim, fizemos. Mas o que acompanhava era batata. Era batata cozida, eram todos os legumes que... Pronto, a única coisa que mudamos foi o bacalhau. Que há pouco o Luís também estava a referir isso. O que ele queria dizer há pouco, quando... acaba por comer o seitan. Há muito aquela coisa na transição, aquele hábito de substituir apenas a proteína animal por uma proteína vegetal, não é? Mas a arrumação do prato, a organização do prato ser ainda muito como se fosse uma dieta omnívora, não é? Eu quando vivi em Londres, quando estive a estudar em Londres, foi precisamente quando me tornei vegetariana, na altura. Eu comecei por ser vegetariana e fui de imediato, pouco tempo depois, estudar para Londres. E as coisas na vida às vezes acontecem, há coisas incríveis que acontecem na vida. O que é que me aconteceu? Foi em 2005, quando me tornei vegetariana, decidi que ia dar voz ao meu ativismo em prol dos animais, em prol da defesa dos animais. Na altura, a Animal estava aí com uma data de ações, a organização animal, e eles até pagavam transporte à malta aqui do norte para ir lá para baixo, para Lisboa, fazer barulho. E eu cheguei a ir com eles num autocarro, fomos para o Campo Pequeno por causa das touradas. Eu estava há meses de ter que ir estudar para Londres e andava à procura de casa em Londres. Não conhecia ninguém, na realidade. Não conhecia ninguém que lá estivesse. Só tinha a minha vaga na faculdade lá e estava assim meio... Daqui por uns dias eu tenho que ir a Londres e ver se arranjo o alojamento, não é? Uma coisa porreira, barata, numa cidade caríssima. O que é que me aconteceu? Eu fui para baixo, fui sozinha, não conhecia ninguém também, fui lá para baixo fazer barulho e estava presente a PETA, a organização também. E a PETA veio-me pedir, a representante da PETA veio-me pedir se eu segurava num banner, Uma bandeira. Uma faixa. Numa faixa. E eu lá fiquei a segurar na faixa e pede a um rapaz que estava muito próximo também se ele não se importava de ficar com a outra ponta da faixa. E assim foi, lá ficámos nós a servir de estandarte ali.
a segurar na faixa. Capa do Jornal Notícias, ok? Pronto, volta aqui ao Jornal Notícias. E do público. Ou seja, vais a uma manifestação e ficas logo na capa. Bom, isto é preciso ter sorte, não é? Eu vou às manifestações, aparece lá, assim, lá no meio, lá atrás, nem me consigo identificar. Olha, está ali um conjunto. Ela vai, fica logo na capa. Ok, tudo bem. Mas isto para dizer que, pronto, eu estava felicíssima. A minha primeira manifestação, super feliz por aquilo que estava a fazer. E fico então ali pendurada. Primeira manifestação animal. Animal, sim. Das outras já tinha participado em algumas. Pronto, e fiquei numa ponta, o outro rapaz ficou na outra. E, entretanto, a representante da PETA vem-nos perguntar se nós queremos participar numa ação em Londres, agora não me recordo qual era a estação de metro, numa estação de metro em que o grupo de ativistas teria que estar nu, mas não era totalmente nu, ou seja, podia estar em roupa interior, podia estar em biquíni. A ideia era de alguma forma estar nu, um pouco como a Lady Godiva, sem as suas joias, não é? E pronto, e eu, quando ela me diz aquilo, só que diz-me julho, e eu só ia para lá em setembro. Eu digo, julho não vou, não posso, embora eu precise de lá ir, mas nem sequer me vou comprometer, porque realmente eu vou viver para Londres, mas só a partir de setembro é que lá estou. E o rapaz que está ao meu lado diz, eu vivo em Londres. Estou aqui a passar 3 meses, estava a fazer um doutoramento em filosofia em Londres, mas que também em julho não iria estar. E ele diz-me aquilo e eu aproveito e digo, então se calhar podes-me dar umas dicas, estou a precisar de casa, e tal, não sei o quê. Bem, o que me aconteceu ali foi o que decidiu também a minha vida em Londres, que acabei por ir para Londres 2 semanas e ficar no quarto deste rapaz, porque ele estava cá em Lisboa, ele era de Lisboa, e ofereceu-me o quarto dele para lá ficar o tempo que eu precisasse para me organizar em Londres. Lá estive, ele foi super simpático, estou-lhe grata até hoje. E o mais tudo. E o mais incrível é que aquela casa onde ele vivia passou a ser a minha casa depois de eu ir para lá. Era uma casa onde só tinha vegetarianos, veganos e crudívoros. O paraíso! Uma rapariga em transição. Eu tinha começado a minha dieta há pouquíssimo tempo, um pouco assim, eu não sou nada, eu vou-te ser franca, eu nunca fui um nutricionista, eu nunca li livros sobre nada ligado ao vegetarianismo e ao veganismo. Foi mesmo... Como é que é possível? É mais do que urgente para mim, para a minha saúde, para a minha saúde mental, física. Ou melhor, nunca tinhas lido até lá. Até lá não. Até aquele momento nunca tinha lido. Mas mesmo assim, hoje em dia, também te confesso, eu vejo pelas... um bocadinho antes e depois. Eu acabo por ler artigos e coisas, mas não perco muito tempo. Tento fazer uma dieta o mais variada possível, tendo em conta também a minha dieta sem glúten, percebes? Mas nunca fui, às vezes as minhas amigas dizem, a minha filha quer se tornar vegana, o que é que eu faço? Dá-me uma dica, uma nutricionista. Eu nunca sei o que dizer porque eu não conheço ninguém. Sou um desastre. Não sou uma boa ajuda, que se me perguntarem o que é que eu faço para substituir, quero me tornar vegetariano ou vegano, sim, tenho imensas dicas e coisas. Agora, não é baseado em nada de que eu lido, ou se conheci, ou se conheço algum nutricionista, mesmo com o nosso filhote, sempre foi assim nesta base. Percebes? A pediatra disse-nos logo, quando nos perguntou, mas como é que... agora estava na altura de introduzir a carne na sopa. Aquela carne, aqueles bocadinhos de carne, nós dissemos, pois, não vai haver isso, e lá. Pois, perante os dados que eu tenho aqui, não foi isto que eu aprendi na faculdade, mas vocês é que sabem. Eu disse, pronto, então perante os dados está aí o contrário do que aprendeu na faculdade. Ela, sim, perante os dados, ele tinha o percentil, como é que se chama? O perímetro encefálico 95 ou 96, logo no início, e ela disse, nunca tinha visto isto num miúdo que não fosse omnívoro, não é? E ela disse, pronto, perante este facto, eu não aprendi isto na faculdade, mas vocês estão-me a provar exatamente o contrário, portanto sigam em frente.
e ela achava que nós andámos a ler uns livros, não sei o que, sobre como que alimentação acabia uma criança, e nós estamos assim, não, nós estamos a dar a alimentação que nós comemos. Portanto, é variada, e é isto. E ela, pronto, até hoje nunca nos incomodou com isso, antes pelo contrário, está felicíssima sempre porque correu tudo ótimo, não é? E nós não somos assim muito cuidadosos, ok? Não estamos sempre aí, olha, estamos a dar a proteína suficiente, aí às tantas não estamos a dar o ferro suficiente, às tantas não estamos a dar o cálcio suficiente, não tem a vitamina B12 suficiente, olha, nós não estamos nem aí, ok? Nós fazemos a alimentação normal, corrida. Sim, diz-me. Espera, mas não fazem análise de testing à criança? A criança fez uma vez. Já fez uma vez. Estava tudo ok. Estava tudo ok. Sabes que o organismo é incrível, não é? Porque o organismo só necessita de uma quantidade das coisas. Portanto, se lhe dás essa quantidade, sempre a dar, porque depois todas essas teorias à volta disso, não é? Dessa quantidade de tudo que tu precisas, são teorias, não é? Portanto, o teu organismo tem essa capacidade de adaptação, portanto, se tu lhe dás um pouco, ele adapta-se a esse pouco e vive com esse pouco. Isto tudo até vem de alguém que eu vi uma vez, que estava a falar comigo e que disse uma coisa incrível, que é: uma das tribos africanas mais saudáveis tem a alimentação mais pobre de todas. E a pessoa disse assim, o que é estranho, porque eles têm uma alimentação pérrima e é das mais saudáveis. A taxa de incidência de doenças deles é 0,01%. Oh, Luís, tu desculpa. Isso está também relacionado com a genética da própria tribo. Exatamente. O ambiente da tribo, que deve ser muito mais limpo do que o nosso, não é? E depois as outras coisas que estás a dizer, que o organismo se ajusta àquilo que vai tendo, certo? Agora, a minha preocupação em relação o que vocês fazem é o que vocês fazem, não julgo. Mas a minha preocupação em relação a quem nos ouve é que há problemas de saúde relacionados com falta de um nutriente ou outro que são silenciosas, que a pessoa aparenta estar de boa saúde e tem uma falha qualquer, que é o caso, por exemplo, da B12 ou da vitamina D. São muito silenciosos, percebes? É só em relação a esses pormenores que eu tenho receio de dizer que podemos generalizar esse tipo de forma de estar. Porque, por exemplo, deixa-me falar do meu caso. Sim, mas isso acontece mesmo nos amigos. Pronto. Aliás, os homínidos não fazem análises quase nunca e devem estar todos suspeitos e não sabem nada. Ainda temos tido uma discussão por causa do Baltazar com um amigo por causa disso, porque ele estava a achar estranho, ele a dizer, mas a vossa criança precisava estar a ser acompanhada a tomar suplementos. Eu disse, mas a tua toma suplementos? Não, então isso não faz sentido a minha estar a tomar um suplemento. Se a tua é omnívora, não sei o quê. Mas a tua pode vir a ter problemas, tal como a tua, basta que a tua tenha essa assimilação qualquer de uma vitamina, de uma proteína, não é? Diferente. Portanto, a minha corre o mesmo risco da tua. Mas ele estava chocadíssimo, que achava que o meu devia ser monitorizado regularmente. E eu sou da opinião que mais o omnívoro devia ser monitorizado por causa do colesterol e etc. do que o meu, não é? Sim, mas repara, tudo certo. Isso também está... Eu, antes de ser vegetariana, já fazia controle regular anual de mim, não é? Do meu estado de saúde, por variedíssimas razões, mas não por ter problemas de saúde, mas porque a minha família, mãe, pai, sempre fizeram e sempre me puseram a fazer, não é? Então, eu estou formatada para que tenho que fazer análise. Pronto. E já fazia antes. E agora, com as minhas crianças, eu evitei fazer nas crianças porque não queria furá-los antecipadamente, né? Aquela coisa do tentar evitar que eles fossem manipulados. Mas depois acabei por perceber porquê? Porque o peso aqui é muito grande. Estamos a fazer uma alimentação diferente com as crianças e, portanto, vamos lá ver como é que as coisas estão. E repara, eu não sabia que o meu pequenito era celíaco e descobriu-se, por acaso, na primeira análise e sem qualquer tipo de queixa relacionada ou não houve nenhuma queixa da minha parte de sintomatologia que se associa à doença celíaca. E por acaso o médico, não me perguntem porquê, que ele também não me conseguiu explicar, mandou fazer a análise, ou enganou-se no paciente, provavelmente, não sei, mandou fazer a análise ao miúdo e deu. E nós, mas como é que deu? Não faz sentido. Portanto, no meu caso particular,
eu tenho muito respeito pelas análises por causa destas coisas, né? Também estava alinhado e a gente ficou a saber que o pequenito com 3 anos era celíaco, mas não havia não havia aquelas queixas típicas, né? E portanto, pronto. Mas sim, toda a gente devia fazer análise na comida tradicional, não é só nós. Muito provavelmente só se iria manifestar mais tarde, talvez, porque mesmo ele sendo celíaco poderia não se manifestar de imediato. O Baltazar também já fez, nas poucas análises que fez até hoje. Eu pedi nessa questão até do glúten, não é? Porque pode ser hereditário. No meu caso eu sou pai, que eu saiba, o meu avô materno já era, sem saber, coitado, morreu sem saber o que tinha. Pois, claro, às vezes acontece isso, sim. Não é? Mas pronto, eu acho que aqui na questão com o Baltazar, eu não me preocupo, sinceramente acho que as análises é um pouco que tu dizes, também esta questão de andar constantemente a fazer análises, eu faço-as, mas faço-as porque sou celíaca, não é por ser vegana. Claro, porque há mais doenças associadas e, portanto, temos que estar atentos. Sim. Agora também te digo, eu quando engravidei já era vegana. Eu nunca tive nenhum problema de saúde durante a gravidez. Tomei Sim, porque depois pouquíssima coisa. É difícil depois, às vezes, estás a explicar às pessoas que as pessoas têm sempre a ideia, ok, é vegano, ok, ele vai nascer pequenininho, vai nascer assim, mirrado, não é? Ele na escola não vai ser grande coisa, vai ter tudo abaixo, não sei o quê. E depois tu tens aqui a prova física de exatamente o contrário, não é? Que é um tipo que é exatamente igual aos outros, que é um aluno, etc. Altura, até o que me disseram, não sei se isto é verdade, não sei em que é que isto é baseado, mas na altura o Baltazar era um bebê grande e a médica disse, é um filho de um vegetariano. Pois. Sim. Uma médica comum, atenção. E segundo ela, isto é normal. Eu não sei se isto é normal ou não. Mas eu tenho 2 filhos. Agora até tenho 4. Eu tenho 2 filhos. O meu primeiro, a minha primeira gravidez foi tradicional. E a minha segunda foi vegana. Os meus filhos nasceram com diferença de 100 gramas. Ok, estás a ver? Pronto. Então, voltamos à mesma questão, estás a ver? Eu não me preocupo muito com esse assunto, porque tu provas-me agora, estás a ver? Provas-me que não é preciso ter muito cuidado com esse assunto. Essa questão de tipo, os veganos e os vegetarianos têm que estar sempre muito preocupados, vocês têm que fazer análise, vocês têm que ter muito cuidado com a alimentação. E eu não me preocupo com isso, tá? E nem me preocupo muito com a do Baltazar. Como nós fazemos variada, o Baltazar come mesmo que nós, portanto, eu não estou nem sequer aí nessa. Mas esse é o segredo, é variar. Exatamente, não estou como a Miley Cyrus, não é? Que é vegana e de repente, agora comecei a comer peixe porque ando a bater mal da cabeça. Sim, não tem nada a ver com as drogas, não é? Nada. Não tem nada a ver com aquilo que tu sniffas antes de aos concertos, nada. Não estamos nessa, não é? Ok, agora ando aqui a bater com a cabeça. Sim, porque nós temos amigos veganos que dizem, eu tomo suplementos de vitamina B12, estou sempre a comprar suplementos disto, porque eu não me sinto muito bem. Provavelmente não te sentes muito bem, não terá a ver com a alimentação que fazes, não é? Pronto, mas não se pode dizer às pessoas que provavelmente terá a ver com outros assuntos. Tudo bem. Olha, eu faço suplementação, mas não é porque não me sinta bem. É só para ter a certeza de que tenho aqueles níveis baixos, os básicos, mas eu de resto como variado na mesma, lá está. Não substituo a minha alimentação, aliás, a suplementação não substitui a minha alimentação, só tenho aquele nivelzinho que já sei que entra, quando me lembro de tomar, que nem sempre me lembro, mas pronto, eles estão ali para isso. Mas percebo completamente essa postura, não é? De facto, há outras coisas que influenciam o nosso bem-estar que não são necessariamente falta disto ou daquilo. E convém que este medo esteja sempre aqui muito presente. Porque a indústria não quer que as pessoas alterem a sua alimentação para melhor. Não tem que perder os lucros absurdos que têm à custa da escravização de seres que não têm voz, não é? Por isso convém que o medo esteja instalado para que não se tome este tipo de decisões. E até porque a angústia funciona. O caso da Miley Cyrus é esse, não é? A angústia. Aí eu ando aqui com umas coisas na cabeça, falta-me o peixe, não é? Não tenho que comer peixe. Pronto, convém que isso exista até para tu te sentires, ok, agora ando aqui, ando desanimado, ok, então é por seres vegetariano.
Não é? Deve ser por isso, não é? Como os meus colegas que comem carne, às vezes andas aí um bocado mais, estás mais calado porque és vegetariano, não é? Como já me disseram. A culpa é sempre do vegetarianismo. Obviamente, não tem nada a ver com pagares não sei quantos impostos e teres um país... Não tens trabalho. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de seres vegetariano. Fizeste uma opção, a tristeza entrou no teu corpo. E a depressão, e a solidão. Exatamente. E vai definir-te sempre. Exato. Estás a ver? Portanto... Olha, digam-me uma coisa. Como é que vocês fazem com a criança na escola? A criança come o quê? A escola dá uma refeição. Dá, mas atenção, o Baltazar na escola é vegetariano, não é vegano. Sim, mas porque não há opção. Não há vegano. Vegana não, só na há escola vegetariana. Pública não há. E ele também é o único na escola toda, no agrupamento todo, ele é o único que come. Mas a escola fornece-lhe, até por lei, o prato vegetariano. Não, ele está aqui a dizer que afinal parece que já há 2 agora. Já, há 2. Há uma menina também, não é? Há uma menina agora que também já experimenta. Há 2. Já dá para conversar sobre o almoço. Mas sabes que ele quando andava no infantário e na pré... a escola não era pública, era aqui um infantário muito próximo de nós e que eles nem sequer vegetariano não tinham para oferecer, então o que nós decidimos é que de manhã, deram-nos essa hipótese, nós nem queríamos os lanches porque eram vegetarianos, eram os iogurtes de vaca, aquelas coisas, pronto. E então o que nós decidimos é que ele de manhã levava o seu próprio almoço, que depois aqueciam. Isto foi assim o primeiro ano. Sim. Não, logo no primeiro ano, a diretora da escolinha... Eu não sei se foi, acho que foi no segundo ano, não interessa, mas em pouco tempo instituiu pelo menos um dia ou 2 na semana que seria vegetariano para todos. Vegetariano. Foi. E olha, corria muito bem. O Baltazar deixou de levar o almoço com ele todos os dias, mas pelo menos... E comiam todos. E é engraçado que todos comiam. E eles acharam graça. Essa é a parte engraçada. Uma coisa era arranjarem comida para ele, agora generalizarem é que foi bonito. E pediram-nos sugestões também, porque realmente queriam mudar o tipo de lanche que ofereciam às crianças e mudaram. E fizeram. Foi... E depois do Baltazar, acho que ainda apareceu mais uma criança ou outra que também eram vegetarianas. Pronto. O Baltazar tinha esta coisa, era vegetariano, é vegetariano ao almoço na escola. Agora na primária, e quando vai aos aniversários dos amigos come bolo de aniversário que tem ovos, não é? Ele sabe que tem ovos. Sim, mas ele normalmente recusa. Mas normalmente ele não come. Não, mandam para casa, ele traz o tupperwarezinho típico, mas depois não come. Mas provavelmente até se calhar vai pegar num pãozinho com queijo, sei lá. Não é? Sim. Essas coisas, sabendo ele perfeitamente até que vem da vaca. Mas é nesses momentos, numa questão social, com os amigos, nas festinhas, os pais têm o cuidado até de nos perguntarem, mas depois não percebem o que é eu ser vegano, e então acabam por ter disponível coisas, alimentos que são vegetarianos, ovo-lácteo. Já aconteceu alguém tinha pães com queijo e fiambre para ele. Para ele. Ok. Que bom. É vegetariano, não é? O queijo. Era espetacular. Mas ele não... Não, mas ele recusa. Ele não come, porque como o paladar está condicionado desde sempre, não é? Ou seja, está habituado a um determinado paladar, não é? Eu tenho esta história sempre. Eu tenho 2 histórias desse infantário onde ele andou, muito curiosas, porque ele era muito pequenininho, e tenho... Num dia da mãe ofereceram-me um vídeo dele, que era uma discussão filosófica dele com os amigos à hora do almoço. E então era uma das coleguinhas da turma que a conversa aquilo já ia bastante avançado quando tiveram capacidade de ainda gravar um bocadinho da conversa. Então era uma amiguinha dele que lhe dizia: mas tu não comes peixe? Perguntava-lhe enquanto eles comiam, não é? Os outros estavam todos a comer a comida deles, se calhar até era peixe, não sei. E o Baltazar comia o vegetariano. E então a amiga perguntava-lhe: mas tu não comes peixe? E o Baltazar mal sabia falar, eles mal sabiam falar ainda, não é? Estamos a falar de coisas peteté, assim, uma coisa... E o Baltazar dizia: eu não tenho um aquário pequeno em casa. Eu não tenho um aquário pequeno em casa. Okay.
Este aquário, na conversa, vem porquê? Porque uns dias antes nós tínhamos entrado numa loja que no balcão tinha a caixa registradora. Enquanto nós esperávamos para pagar, eles tinham aqueles globos com 2 peixinhos vermelhos lá dentro, minúsculo. E o Baltazar estava encantado com os peixinhos e eu disse, tu já viste, Baltazar, coitados. Andam aqui o dia todo à volta deste globo pequenino, desta coisa pequenina. Os peixes que vêm de lagos, que vêm de rios, que vêm de mares, depois o ser humano pega neles e mete-os assim numas coisas minúsculas, numas redomas, não é? E ele ficou com aquilo na cabeça, tipo, o aquário pequeno, não é? Então diz à amiga dele, eu não tenho um aquário pequeno em casa. Então ela depois dizia, mas tu não vais ao jardim zoológico? O Baltazar nunca foi a um jardim zoológico. E tu não vais ao jardim zoológico? Ele, jardim zoológico, assim com ar a olhar para ela, tipo indignadíssimo. O quê? Que barbaridade, não é? Tipo, ir ao jardim zoológico. Mas eles, pai, com 2 anos e tal, sei lá, minúsculos. E ele, jardim zoológico? Não. E depois diz, mas também os animais no jardim zoológico não estão mortos, ou estão mortos? Não estão mortos. Aquela conversa entre eles. É lindo. Todos. E depois... Outro episódio foi nas primeiras festas de aniversário, uma delas por acaso coincidiu ser precisamente na escola, num fim de semana que os pais dessa criança fizeram o aniversário na escola, e eu fui lá deixar o Baltazar, e eu ficava sempre assim uns minutos, mas depois deixava-o, vinha-me embora e depois só voltava para eu ir buscar. E no momento em que eu estou para me ir embora, ele vem com um croquete na mão, tinha tirado assim, tipo, a pontinha do croquete. Mas vem com o croquete na mão e diz, também assim ainda numa linguagem muito primária, eu não devia estar a comer isto, pois não. E eu disse, não lhe disse que não, só fiquei a olhar para ele e disse, então mas porquê? E ele, isto tem um bichinho cá dentro. Isto é feito de animal. E eu disse, sim, é verdade. Tão bem formadinho. É feito de leva um animal, sim. Foi preciso um animal para fazer esse croquete. Então não quero. E foi pousá-lo precisamente no prato onde tinha tirado. Porquê? Porque ele tinha um paladar estranho, não é? Porque ele nunca tinha comido aquilo. Claro. Não é? E acabou por... Eu não preciso de lhe dizer, nem vou estar aqui a dar-lhe, não é? A torturá-lo, a dizer, não comas. Eu não digo isso, não digo. A única coisa que sempre lhe dissemos e tentamos mostrar é como é que as coisas são feitas, como é que se processa tudo isto. Ele tem as ferramentas, as opções. Ele, se algum dia... Se ele comer, comeu. Se ele quiser reverter a situação, é um assunto que tem a ver com ele, não é? Nunca disse, atenção, não podes comer. Não, pronto, é uma educação, é uma formação, acima de tudo. Ele sabe o que se passa, portanto já viu, vê vídeos e etc. Às vezes estamos a ver e ele quer, ora mostra, e vai ver, não é? Portanto, ele sabe o que se passa. Portanto, ele tem as ferramentas e ele tomará a opção na fase adulta ou não é? De continuar ou não. A facilidade com que ele lida com a situação é o ele nunca ter comido. É. Sim, eu digo isso porque eu tenho o meu mais velho que tem 8 anos, é perto do vosso. Sim. E só que o meu mais velho já comeu. E pois. Então ele tem memória olfativa imensa. Claro. E portanto, eu estou na fase em que eu não deixo comer, porque eu não cozinho, não é? Óbvio. Sim. Mas ele diz sempre que quando crescer vai comer comida tradicional. Eu duvido. Confesso que duvido. Porque ele não pede. Sim. Efetivamente não pede, nem olha, mas ele comeu. Pois. Então, quando eles comem é mais difícil. Sim, claro. O paladar não está habituado ao cheiro e tudo, não é? Já se lembra. Mas daqui a uns tempos vai ter mais anos de vegano do que de comida tradicional. E vai mudar um bocadinho. Isso ainda falta. É esperança. É esperança. Sim. Olha, meus amores, mais alguma coisa que gostassem agora assim para rematar? Ou podemos fazer assim um finzinho? Podemos. Foi muito agradável, gostei muito. Olha, muito obrigada. Eu também gostei. Obrigada. O Luís ia falar. Vocês pararam não. Estava a te ouvir, desculpa. Não, estava a dizer que gostei muito da vossa companhia. Nós, quando estas coisas acabarem, temos que tomar café todos juntos, verdadeiramente. Sim. Para continuarmos as conversas. E outras.
Eu gostei de facto de vos conhecer. Foi simpático o Zé ter conseguido combinar esta coisa boa connosco. Sim. E deixa-me só dizer que o Sputnik é vegetariano, não é vegano, porque o Doce Salto, a pastelaria fornece uns doces que estão aqui nas inaugurações. Nós somos patrocinados. Sim, nós somos patrocinados. Mas isto para dizer, mas o resto da cozinha é vegana e às vezes assaltam-nos os abacates. Inaugurações. Já nos roubaram abacates. O que é bom sinal, é preferível os abacates. Abacate e bananas. Abacates e bananas. É bom, não é? Olha aqui uma frase da Lígia. Olha o que ela diz, que o mais importante é realmente dar as ferramentas aos filhos. E acha que eles lá chegaram com a idade, né, de fazerem as próprias escolhas. Obviamente. A consciência. Deixa-me só dizer isto. Eu tenho um colega de trabalho que o pai até aos 16 anos o obrigou a ser vegetariano. E ele já tem 50 e muitos, portanto o pai já estaria noutro campeonato há muito tempo, ok? E ele hoje em dia não come, ou seja, ele come, parece-me que come frango e muito raramente peixe, mas come omeletes e ovos e coisas assim do género. E ele estava-me a dizer que se sente muita amargura pelo facto do pai o ter obrigado a ser vegetariano até aos 16 anos. E ele hoje em dia diz que não é vegetariano, apesar de raramente comer carne, segundo ele, e come só em momentos sociais, mas ele sente isso como um peso de uma obrigação. Também foi na outra altura, não é? Foi há 40 e tal anos atrás, portanto, isto ainda seria pior, não é? Se é difícil hoje em dia, imagina há 40 e tal anos, e ele sente muito isso. Aliás, ele diz-me isso, ele chama-me muitas vezes a atenção por o Baltazar ser. Ele diz, mas tu estás a obrigá-lo a ser. Eu disse, eu não estou a obrigar a ser, atenção, é isso mesmo. Há aqui uma diferença que é, eu mostrei ao Baltazar, eu tenho isto, se o Baltazar algum dia me pedir alguma coisa, eu terei que satisfazer o Baltazar, até para ele dizer, não é? Agora, ele sabe de onde é que vem o que ele vai comer, não é? Claro. E neste caso não houve essa conversa, era uma questão que tinha a ver com a saúde e não tinha a ver com a ética animal, ok? O vegetarianismo no pai desse meu amigo tem a ver mais com as questões de saúde e menos com a ética animal, que também acontece isso em muitas pessoas que depois revertem, não é? É mais pela questão da saúde, dizerem, ok, eu preciso agora melhorar a minha alimentação porque associam isto a algo que não tem excesso, não é? Como se não houvesse gordos, como se não houvesse gordos e obesidade. É saúde, mas... Exatamente. Mas a ética animal neste momento já de cá não sai, não é? Sim, claro. O que eu ia dizer também é, no nosso caso, por exemplo, no nosso discurso, no dia-a-dia, nós não fazemos separação. Eu, por exemplo, cresci com essa separação entre seres de primeira, seres de segunda, seres de terceira, não é? E nós não temos isso. Eu tanto falo... Eu estive para adotar uma porca há pouco tempo. Por isso a porca para mim tem o mesmo peso, importância que tem uma das minhas cadelas. Nós não referimos isto, mas nós costumamos ter matilhas. Nós temos matilhas de cães, temos uma família. E sempre disse ao meu filho que ele e os cães são meus filhos. Percebi. Sim, Por isso, para que ele perceba que todos têm o seu lugar... Sim. Com as suas necessidades, com as suas formas de estar, características, personalidades, não é? Obviamente que ele é um ser humano como nós entendemos-nos, é muito mais fácil de nos percebermos, mas ele tem aqui com ele, chegamos a ter 7 cães e 2 galinhas, por isso... Que morreram de velhas. Que tudo morreu de velho, não é? Neste momento... Só temos 4 cães, mas 2 deles já estão mesmo muito velhinhos. A mais velha tem quase 17 anos. Mas é verdade, é assim, tipo... É a avózinha cá do sítio. Mas, ou seja, eu espero que esta educação seja também... Claro. Não é? Não há aqui distinção. Cada um tem a sua forma de estar... Os cães não são iguais a ele, obviamente, não é? Têm outras necessidades, mas não deixam de ser seres que têm que se respeitar e que têm que se estar atento às suas necessidades. Por isso, espero que isto fique no sentido de que eu tanto podia ter um porco aqui em casa e ia tratá-lo
como parte da família, como uma galinha. Todas as nossas galinhas tinham nome, por isso todos eles são criaturas. Claro, Os cães, tal tal e e qual. Não é? E espero que isto para o Baltazar lhe faça Pois. perceber Depois, que Até porque depois que sabes que usando técnicas apuradíssimas da ordem psicológica, não é? Que é a galinha é estúpida, é um animal insignificante, Não é nada. não é? Não, Nada. claro que não, mas são técnicas que se usam. Eu tenho essa discussão com os meus alunos, não é? Porque eles depois começam a fazer perguntas sobre estas questões e eu, quando começo a dizer, por exemplo, eu tinha uma das galinhas, agora não me recordo se era a Conchita ou a Lolita, que fazia um joguinho de esconde-esconde comigo. Ou seja, ela sabia a que horas eu lhe ia dar de comer e ela escondia-se e depois aparecia e dava assim uma volta e tornava-se a esconder. E eu começo a dizer, olha, ela era bem mais divertida porque é muito simples, se acharmos que o animal é estúpido, é muito mais simples e a nossa consciência fica muito mais tranquila porque comemos um animal estúpido, uma coisa que não tinha sentido, não é? Portanto, e eu estar a explicar, não, olha que ela até fazia o esconde-esconde comigo. Ela aparecia, assim que eu lhe ia dar de comer, ela escondia-se e vinha ver se ele ainda lá estava e aparecia novamente e depois fugia e eles começam, mas essa galinha, mas esta galinha era como todas as outras. Essa era especial. Não é nada, são todas assim, claro. Nós é que não lhes damos a oportunidade, não é, de as conhecer. Deixámos-las para lá. Agora deixei de vos ouvir. Vocês estão completamente parados. Foi abaixo. Já estamos outra vez. Olha, então vamos despedir. Está bem? Sim. Beijinhos para vocês. Não desliguem que eu já falo com vocês a seguir, está bem? Está bem. Tchau. Não desliguem. Obrigada. Tchau. Meus caros, hoje a noite foi um bocadinho mais longa, porque começamos aqui a conversar com os convidados, com a Ana e com o Luís, sobre os trabalhos artísticos deles. Alguns deles incidiam sobre a ética animal e sobre o especismo, e foi super interessante poder conhecer o que eles andavam a fazer. Depois conversamos sobre o vegetarianismo, como ao costume, e vocês estiveram desse lado para nos fazer companhia. Se quiserem, nós para a semana... Não, aliás, tenho que vos dizer que para a semana não estamos cá, eu não estou cá, porque vou estar de férias e já soube que não há internet decente para fazer uma live na próxima semana, portanto só nos vemos num direto daqui a 15 dias, mas para a semana há uma surpresa na quinta-feira, portanto não percam na próxima quinta-feira às 9, que vai aparecer qualquer coisa, só não vai ser em direto. Muito obrigada por terem cá estado e até à próxima semana. Divirtam-se e beijinhos.